Olá pessoal, boas-vindas à terceira aula sobre o framework Django. E nessa terceira aula nós vamos abordar um pouco a explicação do funcionamento em relação ao forms, template, view e ao URL do Django. Na aula passada a gente viu basicamente como é que funciona a estrutura do Django com o padrão MVT e explicou a diferença do MVT para o MVC. A gente também viu como é que funciona a ORM no Django e o que é um ORM. E a gente também viu como é que funciona um models no Django. De um jeito mais básico, mas no geral assim o funcionamento dele. Para essa terceira aula aqui, antes de eu já começar entrando com a mão na massa, que seria o forms, o template, a view e a URL, eu senti que a explicação da diferença entre o MVT e o MVC ficou meio confusa, meio enrolada, meio truncada um pouco. Então eu fiz um desenho explicando basicamente o fluxo de como é que funciona, para ver se isso consegue esclarecer um pouco essas dúvidas e se ajuda um pouco mais no entendimento. Nesse primeiro desenho aqui a gente tem um padrão MVC, né, que seria o model, o view e o controller. E vamos primeiro começar entendendo o que é o view. Eu não gosto muito dessa nomenclatura do MVC, eu sei que fica mais fácil pronunciar, mas o correto seria MCV, porque o fluxo é view, controller e model, né? Mas primeiro de tudo, vamos lá, a view. A view é basicamente a página web. Quando você acessa a página web, ela manda uma requisição para descobrir onde que está a informação do HTML dela, digamos assim. Ela faz aquele pedido, aquela requisição, o GET, para pegar informações do banco de dados. Ele faz a requisição, o GET para descobrir onde a página está. Essa requisição vai para o back-end. O back-end não é só o controller, o back-end é o controller e mais vários outros códigos misturados ali. Para que serve o controller? Esse GET, ele entrou aqui no back-end, ele não sabe para onde ele tem que ir. O controller basicamente aponta para onde você tem que ir para conseguir realizar a sua requisição. Então, no caso, ele quer fazer um GET para descobrir onde está a informação da página para ele conseguir ter o acesso à página e poder demonstrar a página. Igual a gente viu na aula passada, quando a gente foi entrar naquela página lá de administração do Django, tinha a questão lá do código 301, 302, 200. Então aquilo foi basicamente, eu entrei na página, ela começou a fazer requisições pro back-end dela. Aqui no caso, como é que seria naquele exemplo lá da aula passada? Que estava no Django é outro padrão de como funciona isso aqui, mas seguindo o mesmo exemplo. A página fez uma requisição para o back-end. O back-end, assim que a requisição entrou no back-end, ele vai parar no controller. O controller vai falar para ele: a requisição, você quer informação tal, você vai ter que ir num lugar tal para conseguir pegar. Você vai ter que ir naquele código ali específico para conseguir pegar a informação que você quer. Aí ele: opa, obrigado, meu parceiro, vamos lá. Aí ele vai, a requisição vai até aqui, num código que está em outra parte do back-end, não está no mesmo local que o controller. Esse código, ele basicamente vai tentar acessar o banco para pegar a informação que ele precisa. Ele vai acessar o banco aqui. Com o banco acessado, aí ele vai ter uma informação de resposta, né? Essa informação vai voltar para o back-end, vai voltar para aquele código que fez o pedido para o banco. Essa informação que ele conseguiu de volta, ele vai devolver para o controller e o controller vai devolver para a view. É assim que basicamente funciona uma renderização de página assim e tudo mais. Eu quero saber onde é que tá minha página. Ele pede pro back, o back para no controller, o controller pede para outro local que tem a lógica do código para conseguir resolver, que sabe como resolver aquele problema. Esse código manda pedido pro banco, o banco devolve, ele devolve pro controller, devolve para a view. É basicamente isso. Agora no padrão MVT do Django. Opa, só um segundinho. Pronto. Padrão MVT, que seria o model, view e o template. O template aqui, ele funciona basicamente igual a view lá do MVC. Essa view aqui. O template é basicamente a página web. É só isso, só mudou o nome, no efeito geral é basicamente a mesma coisa. O model também é a mesma coisa. Ele é basicamente o banco, a tabela que vai persistir os dados. O que muda aqui é o back-end. Aqui no MVC a gente tem um controller e a lógica em outra parte do back-end para conseguir fazer a comunicação entre o model e o controller que faz a comunicação com a página web ou a view. Já no MVT, como é que funciona? A gente tem um template, que é basicamente a página web, e a view, que é a parte do back-end.
A view basicamente aponta para onde você tem de ir para conseguir realizar sua requisição. Só que, na realidade, ela já tem os meios barra lógica para resolver a requisição no próprio código dela. Então, quando ela está apontando para onde a requisição tem que ir, ela está apontando para uma parte interna dela. Se eu pensar no padrão de programação orientada a objeto, eu tenho a classe e tenho as funções. No caso, quando ele manda a requisição, ele vai bater aqui na classe da view e a view vai falar: opa, você tem que ir na função tal aqui dentro de mim para você conseguir resolver. Então, se tiver a classe produto e do produto tem a função, melhor, tem a classe produto, tem a função get. Quando essa página aqui mandar uma requisição de get, ele vai falar assim: opa, para você realizar esse get aqui, você tem que ir na minha função get, na minha classe produto. Basicamente isso. Com a requisição, ele faz a mesma comunicação com o banco passa informação para a view e a view devolve informação para o template. É basicamente o mesmo fluxo, só que a diferença é que, ao invés da view só apontar para outra parte do back-end, que está o código que ela precisa para conseguir resolver a requisição, em vez dela apontar, ela ser um balcão e ela aponta para onde é que o cara tem que ir na loja, ou para onde ele tem que ir na biblioteca, etc. Quando a requisição chega, ele já fala assim: opa, você quer tal coisa? Ah, deixa eu pegar ali na prateleira tal. Ele já tem próximo a ele, dentro dele, o que precisa para conseguir resolver aquele problema. É basicamente isso, tentando deixar mais simples possível a explicação. De novo, caso não entendam, pode botar nos comentários que eu dou uma olhadinha depois e vou respondendo quem eu ver que apareceu aí. Show. Tendo agora essa parte aqui já passada, a gente vai começar o oitavo tópico, né? Funcionamento do Forms e View. Essa aula vão ter poucos tópicos, basicamente porque eu vou ser mais prático agora na hora de demonstrar. Então vamos lá. O Forms no Django é semelhante ao Models, enquanto os Models definem as tabelas do banco de dados para persistir os dados, os Forms definem como os dados vão ser coletados e validados, funcionando como um padrão de entrada de dados para essas tabelas, por isso são chamados de formulários. O que isso quer dizer? O model basicamente é um padrão de tabela que eu fiz ali. Eu falei que minha tabela tem que ter ela tem que ter uma variável chamada nome, que vai ser um varchar, né? Vai ser uma linha de caracteres, uma string assim, por assim dizer. Ele vai ter um número inteiro, vai ter um booleano, vai ter um decimal, um float, etc. Então, basicamente, cria a estrutura de como eu vou persistir os dados. O formulário é basicamente o padrão de entrada. Quando você vai preencher, por exemplo, um campo de registro num site qualquer, aquilo lá é um formulário que você está fazendo um post, está fazendo uma postagem de dados, persistindo os dados no banco. Então, vamos lá. No registro, eu vou ter que botar nome, e-mail, senha, data de aniversário, dependendo do registro e tudo mais. E esse é um padrão para uma tabela específica no banco de dados daquele site, no qual você vai ter o nome, o e-mail, a senha e também o aniversário e mais outras informações. Não é só isso, geralmente. Então, é basicamente isso um formulário no Django. A view, como a gente acabou de ver, é o local que recebe os pedidos feitos pela página, que são as requisições, também onde esses pedidos são tratados, determinando o que é necessário para cumprir seus objetivos antes de retornar a resposta. Vulgo, se eu tenho uma requisição de get, eu vou passar ele para a função de get, por exemplo, e essa função vai ter toda a lógica necessária para ele conseguir fazer o que ele precisa para devolver a informação que está sendo requisitada. Então, por exemplo, eu queria saber onde é que está minha página. Ele vai pegar essa informação. Queria saber onde está minha página. Vai jogar para a função que faz isso. A função vai procurar onde está a página lá, a página web que ele está procurando. Ele vai devolver essa informação e a página que o usuário está acessando vai ser renderizada. Resumidamente. Agora no tópico 9 aqui. Funcionamento do template e a URL. O template no Django é responsável pelo código HTML, sendo a página que o usuário acessa e onde as informações são processadas pelo back-end e são exibidas. Resumidamente, é o local que o usuário vai acessar, vai fazer uma requisição, o back-end vai processar a requisição e vai devolver para o usuário. Só isso. Agora em relação aqui ao URL. Já o URL é a parte responsável por mapear as requisições feitas pelo usuário nas páginas do template. Para as views, o template para a view, ele mapeia a requisição correspondente no back-end. Ele age como um roteador, definindo quais funções ou lógicas devem ser acionadas com base no caminho solicitado. Por meio das configurações de URL, é possível associar diferentes endpoints. Endpoint é basicamente uma palavra para
páginas HTML e tudo mais que estejam lá em funcionamento, que seriam páginas do template, a diferentes funcionalidades de aplicação, organizando assim um fluxo de requisições, facilitando a navegação no sistema. Resumidamente, é o caminho, por assim dizer, que a página vai ter para ela conseguir se comunicar com o usuário e também para tratar as requisições da página para o back-end e tudo mais. Resumindo, assim, muito no geral. E agora que a gente já tem essas explicações teóricas mais simples, assim, demonstradas, a gente vai ver como é que isso funciona no código especificamente. Ok, estamos de volta. Só para não criar confusão aqui, se vocês repararem na outra aula, aqui em vez de ser projeto Django, tá aula Django, vai ter uma pasta de projeto Django e tudo mais. Aqui eu só entrei direto na pasta, tá? Em vez de eu ficar na pasta mais externa lá. Aqui, ó. Dá até pra ver aqui, ó. Meus programas, trabalho, VS Code, código VS. Tem aqui a pasta aula Django, na direita ali embaixo do meu mouse. Projeto Django e Venv. Em vez de eu estar na pasta aula Django, eu só entrei direto na pasta projeto Django. Só isso, pra ficar um pouco mais dinâmico e tudo mais. Se a gente entrar aqui, ó, a gente consegue ver a mesma coisa. A pasta que a gente estava na aula passada era essa aqui. Eu só entrei nessa. Só isso. E agora vamos fazer os comandinhos da aula passada para a gente conseguir acessar aqui. Primeiro de tudo, source, venv, scripts activate. Show de bola. E agora a gente já está dentro aqui do projeto. Se a gente der o Python, manage.py, run server, a gente já consegue rodar nosso projetinho de novo. Show de bola. Ok. O que a gente vai fazer aqui nessa aula basicamente? Primeiro de tudo, a gente vai começar a estruturar como é que funciona uma view aqui no projeto, como é que a gente faz um formulário, como é que a gente mexe com o URL, como é que a gente faz a questão também dos templates. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, só relembrando os arquivos que a gente tem aqui. A gente tem um arquivo de requirements, que a gente fez com esse comandinho na aula passada. Deixa eu fechar isso aqui. Pip freeze. Requirements. Opa. Ments.txt. Esse arquivo ele vai gerar um arquivo de texto aqui chamado requirement.txt com todas as bibliotecas que a gente está usando aqui no projeto. O manage.py é o arquivo central aqui do Django. Sem esse arquivo aqui a gente não consegue rodar nenhum comando dele. O db.sqlite3 é basicamente o banco de dados padrão do Django. O venv é o nosso ambiente virtual, né, para que a gente instala a biblioteca do Django e tudo mais. Agora, o projeto Django aqui. Ele aqui é o núcleo do projeto. Aproveitando também reforçar isso aqui, todo projeto em Django tem um núcleo, né, que seria o projeto em si. Aquele comando que a gente deu da outra vez, né? Django admin start project teste. Esse comandinho aqui, ó, start project, só tem um por projeto. Não pode ter mais do que um disso aqui, senão dá problema e não é o ideal. Ah, mas deve ter um jeito de ter dois projetos. Deve ter por algum motivo muito específico, mas 90% dos casos, para mais, 99% dos casos você não vai usar isso aqui. Não sei se você esteja tentando fazer alguma gambiarra, alguma coisa muito, muito específica. Ok. Como é que eu identifico o núcleo do projeto? Ele tem um arquivo de configuração aqui do projeto. Opa, deixa eu jogar um pouquinho para baixo aqui. Ele tem um arquivo aqui de configuração do projeto. É assim que você identifica o núcleo ou o projeto em si. E agora para a parte de aplicativos aqui, o projeto pode ter quantos aplicativos ele quiser. Tanto que a gente pode até ver isso aqui, ó. Aplicativos instalados. Se eu quiser ter 1 bilhão de aplicativos aqui dentro, eu posso? À vontade, você pode ter tantos aplicativos quanto a tua máquina aguentar. Por isso também que Django, admin, start app 2. Se eu quiser fazer outro app aqui, à vontade. Pode ter quantos apps eu quiser aqui dentro, instalar quantos apps eu quiser aqui nas minhas configurações. Só para mostrar aqui.
Continua funcionando normalmente, acabei de instalar um app novo aqui. Agora, só uma demonstração. Se eu tiver um app que não pode ser instalado, ele vai dar um erro aqui, como deu pra ver. Então, resumidamente, aquele app que eu acabei de criar, ele tá funcionando direitinho, não teve nenhum problema. Ele é aceito pelo Django. Eu só vou apagar ele aqui porque não tem muito sentido nessa aula que eu tenho mais de um aplicativo. Sempre é bom ter um equilíbrio entre a quantidade de aplicativos e a quantidade de funções do teu projeto. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a parte de registro de usuário, login, registro e tudo mais, o ideal assim, é eu manter um aplicativo só para isso, que eu consigo separar as tabelas. Se eu quiser fazer por exemplo, um aplicativo de um sistema de compras, por exemplo. O ideal também é eu separar um pouco mais como é que vai funcionar o aplicativo no geral, por exemplo. Parte de pagamento, a parte de estoque, a parte de usuário, a parte de funcionário. Pode vir ser útil eu separar um pouco mais em aplicativos, porque acaba deixando um pouco mais fácil o acesso futuramente. É igual basicamente a estrutura de pastas. Eu vou botando várias pastas ali para eu conseguir separar o que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma pasta de faculdade. Pasta do primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre, 15º semestre, enfim. Você consegue separar o conteúdo e fica mais fácil teus acessos. Ok. Vamos relembrar como é que funcionam os aplicativos aqui no Django. Deixa eu até apagar esse arquivo aqui. Com licença. O aplicativo no Django ele vem basicamente assim. Ele vem com uma views, um teste, um models, um apps, um admin, um init e a parte de migrations. A parte de migrations geralmente vem vazia. O PyCache foi criado ali porque eu rodei o servidor, né, tudo mais. Ele cria um cache normalmente. Não tem muito problema assim, tudo mais. Então vamos lá. Para eu conseguir fazer esse aplicativo aqui ficar funcional, o que é que eu preciso? Vamos primeiro começar aqui pela parte de formulário. Eu tenho aqui esse arquivo de models, que eu tenho a tabela criada lá no banco. Agora, para eu conseguir criar um formulário para eu conseguir mexer nisso aqui, como é que eu faria? Eu preciso de um arquivo específico chamado forms.py. Uma pasta, mas a pasta a gente vai ver na próxima aula. Isso aqui por enquanto vai ser uma organização bem bruta do projeto. Na próxima aula que a gente vai ter mais a questão de pastas, como é que eu organizo o projeto, como é que eu estruturo um projeto e tudo mais. E meus gostos pessoais também para organização. Agora vamos lá, o arquivo de forms aqui. Deixa eu pedir ajuda com os universitários para eu conseguir pegar o que eu estou querendo. Opa, esse aqui. Eu separei aqui alguns arquivinhos. Então vamos lá. Esse aqui é um arquivo de forms. Como eu falei lá no slidezinho lá. Forms é basicamente uma variação, digamos assim, no models. Então, se vocês repararem aqui no models, ó. Django Database Import Models. Django Import Forms. Aqui eu sou obrigado também a importar o models. Só um lembrete. Geralmente, quando você vai pedir ajuda para algumas inteligências artificiais e tudo mais, ela gera os importes assim. Isso aqui pode dar um problema que se você repetir nome de... Se você tiver vários aplicativos e você repetir nome sem querer de classe e tudo mais, no caso aqui o produto, pode acabar dando conflito. Então vocês vão reparar que boa parte dos imports aqui eu boto o nome do aplicativo na frente. Então app1.models. Isso aqui é uma boa prática, sempre usem isso aqui. Se você manter isso aqui puro assim, a chance de dar conflito enquanto você for escalando o projeto, quando você for aumentando a complexidade e o tamanho dele, com certeza vai acontecer, você vai ficar perdido, não vai saber por que tá dando o erro que tá dando lá. Resumidamente. Mas vamos lá. Como é que funciona aqui o Forms? O Forms é basicamente uma variação, seria muito parecido com o Models, ou uma variação do Model, dependendo do ponto de vista, no qual você vai informar para ele o modelo que você está usando. Estou usando aqui o produto, que eu importei aqui em cima, lá do meu arquivinho de Models. Esse arquivo aqui também, eu passo os campos que eu quero utilizar dele. No caso aqui eu estou usando nome, quantidade em estoque, disponível, indisponível, preço, descrição e categoria. Nome, quantidade de estoque, disponível, indisponível, preço, data de criação. Esse aqui já é criado automaticamente, mas esses campos aqui não são modificáveis, é só para armazenar mesmo, então você não bota no formulário. Descrição e categorias. Beleza.
que são esses widgets aqui? Esses widgets são basicamente, eu diria extras. Pode ser extras. Você consegue manipular esses campos aqui mais do que somente botar eles aqui e tudo mais. Você consegue botar, por exemplo, o Django ele já dá classes automaticamente para os teus elementos da HTML, no caso de formulário. Ele também já dá um ID automático, já dá uma descrição para assistência de pessoas com deficiência visual e tudo mais. Então, se você quiser mudar isso aqui especificamente, você consegue escrever aqui dentro. Igual dá pra ver aqui, ó. Ele tem um atributo, ele tem 4 colunas melhor, ele tem 4 linhas e 40 colunas. Data de criação, ele especificou o tipo aqui para tipo data. Última atualização, que é um campo aqui de datetime field, data e hora, basicamente. Ele especificou aqui também. Então você consegue trabalhar um pouco mais nisso aqui. Eu não abordei tanto aqui isso aqui, porque eu só quero mostrar mesmo uma função básica do formulário. Quanto mais você for se desenvolvendo em projeto, você consegue trabalhar melhor com isso aqui. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Os atributos, eu acho que ele não vai mostrar, né? Basicamente você consegue ver os atributos aqui usando IA ou na documentação em si. Geralmente eu uso a parte da IA mesmo porque o Django, o ideal é você conseguir entender a lógica do Django. Você entender o que você está fazendo. Ele tem muito detalhe para você gravar e tudo mais, às vezes não compensa assim em relação ao tempo. Hoje em dia o desenvolvedor ele é muito. As empresas querem um desenvolvedor muito versátil. Então isso acaba pecando um pouco na parte de especialização. Então, eu preciso gravar isso aqui tudo de cabeça e tudo mais. O ideal é tu saber, existe o widgets, eu consigo usar o widgets para eu conseguir manipular o elemento ali do formulário. O formulário ele tem que usar um model, um fields. A parte assim de montagem disso aqui depende muito de caso a caso. É bom saber, que às vezes você só precisa fazer uma modificaçãozinha simples ali e tudo mais. Mas enfim. Esse aqui é a parte do formulário, aqui são os campos que eles vão utilizar. Ok. Eu só preciso do formulário? Eu já consigo acessar o formulário? Não, se você não tem a página. Para a página, você precisa criar uma outra pasta que o Django não te fala, melhor, que ele não te fala nem monta para você previamente, que é o template. Essa pasta aqui, inclusive, se a gente for aqui no arquivo de configuração, deixa eu ver, é aqui em cima. É aqui. Essa partezinha aqui, basicamente, o que isso aqui está fazendo? Ele vai procurar por qualquer diretório com esse nome aqui, template. Então posso botar esse diretório onde eu quiser aqui no projeto? Basicamente sim, ele só precisa estar na mesma pasta que o arquivo de manage.py. Então se eu botar esses templates aqui, tem problema? Aqui, ó. Ele está no mesmo nível das outras pastas. Tem problema botar aqui? Não tem nenhum problema. Se eu quisesse botar dentro do aplicativo e tudo mais. Posso botar? Pode, à vontade. Aí é questão de gosto de organização. Eu, pessoalmente, dependendo do tamanho do projeto, às vezes prefiro botar a parte de templates fora dos aplicativos e às vezes prefiro botar dentro. Depende muito de como vai ser organizado o nome das pastas e tudo mais. Se for uma configuração muito complexa, eu pessoalmente eu acho melhor botar do lado de fora dos aplicativos e separando as pastas por um nome, por exemplo. App1, App2, que assim eu consigo manter mais facilmente a organização. Agora, se for um projeto de pequeno a médio, médio assim, complexidade, a média complexidade no caso, você pode pensar já em deixar dentro dos aplicativos, não tem nenhum problema também. Deixa eu só apagar essas pastinhas aqui, que eu não vou usar elas. Eu vou criar um arquivinho aqui, chamado criar underline produtos.html. Novamente pedindo ajuda dos universitários aqui para ficar uma aula um pouco mais dinâmica. Cadê? Aqui. Ok. Explicando basicamente isso aqui. Um HTML normal, né? Doctype, o arquivo HTML inteiro, parte de configuração dele, né? Aqui embaixo começam algumas diferenças. Para que serve esse CSRF token aqui?
Quando você vai fazer uma requisição de que você vai mexer no banco de modificar o banco, né? No caso, persistir dados e tudo mais, e principalmente um formulário, você precisa ter uma configuração para evitar a origem cruzada. Como assim? Se você não botar esse tokenzinho aqui, basicamente, primeiro, você não consegue enviar o formulário e você deixa o formulário aberto para ataque de origem cruzada. Então, basicamente, uma parte externa da página, né? Ele vai enviar uma requisição como se fosse aquele formulário e vai meio que imitar a origem da página. E nisso ele vai conseguir imputar as informações que ele quer dentro do banco. Pode ser para um script para roubar dados, alguma coisa assim, tudo mais. Mas basicamente, ele imita a origem, a página, né? Ele envia uma requisição para o back-end, o back-end processa aquela requisição como se fosse de verdade e envia essa informação lá para o banco de dados. Então, para isso serve esse tokenzinho aqui. Ele ajuda a evitar esse tipo de ataque e tudo mais. E esse form ASP aqui basicamente ele vai pegar o formuláriozinho aqui, o formuláriozinho aqui, e ele vai gerar já uma página com todos os campos de formulário já certinhos ali, sem você que programar aquele cada um dos campos. Tem como você separar isso aqui em campos menores, mas eu vou deixar como uma parte de pesquisa para quem tiver interesse e tudo mais. Pode pesquisar na documentação, exemplos por aí, ChatGPT, geralmente ele dá a resposta certinha. E beleza. Com isso aqui eu já consigo rodar já o meu formulário? Não, porque eu não tenho a parte do back-end, né? Eu não fiz nenhuma view, não fiz nenhum jeito de tratar as requisições que eu tô fazendo aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui o arquivo de views. Esse arquivinho aqui de views. Só um segundinho. Aqui. Esse arquivinho de views aqui, eu vou ter dois exemplos nesse arquivo. Nesse arquivo aqui, eu tenho, como dá pra ver aqui, duas partezinhas separadas. Por que disso? No Django tem dois jeitos de você fazer uma view. Você pode fazer com uma função pura do Python, igual tá aqui em cima. Def criar produtos, ele vai tratar uma requisição. Se for uma requisição de post, ele vai pegar o formulário, basicamente, que está fazendo a requisição, vai verificar se o formulário é válido. Se ele for válido, ele vai salvar. E aqui ele vai fazer um retorno aqui, página de sucesso. No caso aqui, deixa eu só modificar uma coisinha. Enfim, eu modifico isso aqui depois. Mas beleza, vamos lá. Caso contrário, ele vai renderizar de novo aqui o formulário. Então, isso aqui é uma lógica de requisição bem, bem simples assim. E seria basicamente aquela ideia que eu falei. Eu tenho um controle, eu tenho meio que a função do controller que ele vai receber requisições, só que ao invés dele enviar a requisição para qualquer outro lugar perdido no código aqui, em algum outro arquivo aqui de Python e tudo mais, ele já tem a lógica dele interna aqui para poder tratar aquela requisição. Então, se eu enviar um post, pega os dados que foram postados, verifica se é válido, se for válido, salva e vai para a página de sucesso. Você salvou direitinho aqui, beleza. Caso contrário, volta para a página de formulário e retorna a renderização do formulário. Esse aqui é o jeito que a gente chama de... Vou até botar aqui em cima. Opa. FBV. Function Based View. Ou view baseada em função. Isso aqui é um jeito bem intermediário assim, digamos, ou iniciante assim, de fazer uma view no Django. É até bem mais comum nas versões, acho que da 3 ou 2 do Django, salvo engano. Eu não lembro de cabeça quando é que a versão baseada em classe foi introduzida, mas enfim. Essa aqui é o que a gente chama de... Deixa eu ver, deixa eu olhadinho, deixei. CBV, ou Class Based View, também chamada de View baseada em classe. Eu acho que a diferença aqui já é meio óbvia, né? Mas, em resumo,
Aqui a gente faz uma função e tem que fazer toda a lógica para o processamento daquela requisição. Aqui não. Aqui, por exemplo, se eu vou mexer com o formulário, eu sei que o formulário vai ter um post e tudo mais. Então, vamos lá. Eu sei que o módulo que eu vou mexer vai ser produto, então eu já deixo aqui salvo para ele o módulo. Aqui eu também já sei qual é a classe que eu vou mexer, então já deixo a classe aqui salva. A página que eu vou estar renderizando vai ser essa aqui. E a URL de sucesso, caso minha persistência tenha sucesso, é basicamente essa aqui. Então dá para ver algumas semelhanças aqui, né? A parte do model aqui já está embutida dentro do forms. Ele já sabe o model aqui dentro. Mas aqui você pode botar do lado, no caso da CBV, você bota lá de fora para facilitar um pouco também a lógica. O form você já especifica aqui, igual aqui em cima. O template, você já sabe qual template que você está renderizando. Então, facilita também um pouco essa parte de renderização da página e tudo mais. E aqui é a URL de sucesso, basicamente, daquele formulário. Então você vê que é bem mais simples de escrever e tudo mais, é até mais enxuto assim. Então, aqui eu gastei 5, 13, 5 menos 13. Gastei umas 7 linhas? Não, minto, gastei 8 linhas. Quanto é que eu gastei? Incríveis 4 linhas. 4 linhas com a mesma lógica aqui. Se eu quiser aumentar a complexidade disso aqui, provavelmente eu consigo fazer aqui também usando funções. Se eu quisesse fazer uma função, por exemplo, Opa! Def, né? Que dá pra ficar trocando por 30 linguagens diferentes. Tem que fazer um self, que é o arg que eu acho. Self. Args. Keywords. É assim? Acho que escrevi isso aqui um pouquinho. Acho que é só um, na verdade. Tá certo. Só que do outro lado. Enfim. E basicamente, se eu quiser fazer uma lógica específica pro get, eu consigo fazer essa lógicazinha aqui. Eu queria que o meu get. Melhor, que o meu get não, que o meu post. Meu post funcionar de jeito específico. Você pode escrever ali de boa e tudo mais. Ele vai fazer a sobreposição da lógica aqui do formulário. E tranquilo você consegue ter o uso dele de boa. Aqui em cima você consegue fazer a mesma coisa, só que é bem mais complexo de escrever, sem necessidade. Às vezes você só quer, por exemplo, aqui é uma postagem normal. Você não quer fazer uma lógica específica. Beleza, com isso aqui eu já consigo fazer funcionar? Não, ainda não. Falta a parte de URL aqui. Só um segundinho. Ok. Vamos criar de novo aquele arquivinho que eu apaguei aqui, né? O arquivo de urls.py, que não veio com a criação automática do app. E beleza, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a importação daquela classe aqui do views, essa classezinha aqui. Opa. E também estou fazendo a importação da função aqui. Para que isso? Para eu mostrar em duas URLs diferentes como é que funciona basicamente isso aqui. Se vocês repararem, quando eu for fazer um caminho aqui, eu tenho também que botar aqui no caso da classe essa pequena funçãozinha aqui, asView. Por quê? Se eu não botar isso aqui, ele não vai entender que aquilo ali é uma view e vai dar erro. Mas como é que ele entende que aquilo ali é uma view? Se for uma função, ele já pega como view direitinho, mas se for classe, tem que tem que usar essa funçãozinha aqui junto com a classe para você ter o mesmo efeito, basicamente. Ok, já podemos usar então. Agora só um detalhezinho que faltou mesmo. Eu tinha comentado a parte de organização de URL, então vamos lá. Eu poderia pegar isso aqui, isso tudo aqui basicamente, se eu fizesse exportações certinhas. E eu podia fazer isso aqui, ó. Posso. Vai funcionar direitinho, vai ter o mesmo efeito e tudo mais. Só que eu pessoalmente não acho ideal para organizar. Como é que a gente resolve isso aqui?
O efeito final vai ser basicamente isso aqui, tá? Ele vai funcionar basicamente do mesmo jeito e vai ficar assim no final de tudo. Pro uso do Django e tudo mais. Mas, pro uso do programador, a gente faz como? A gente faz assim, ó. PF. Opa, na verdade, é assim. Deixa eu usar isso aqui como base. Vamos lá. Vamos aqui uma vírgula, é isso? Acho que é, né? Não. Ah, faltou um coisa aqui. Show. Vamos lá. Aqui eu passo a rota que eu quero. Se eu não quiser botar nenhuma rota extra, por exemplo, esse aqui do admin. Quando eu vou fazer lá o acesso, a gente faz assim, ó. 127.0.0.1 barra não, 2.8000 barra admin barra. Aí se eu quiser acessar alguma coisa específica do admin, página específica do admin. Eu tenho sempre que ter essa partezinha aqui do admin. Se ele for vazio assim, ó, quer dizer que quando isso aqui tiver assim, ele já acessa. Ele já entende que não vai ter nenhum outro argumento ali na frente e tudo mais. Isso aqui geralmente a gente usa para páginas de... Página home, a página principal, né? A página que você quer entrar no site e já parar naquela página. A gente usa assim, então beleza. A gente tá usando aqui include. A gente tem que fazer um import aqui. Include. No Django URLs. E aqui a gente vai botar o nome do aplicativo. No nosso caso ali é app1, que é o nomezinho da pasta aqui. E perfeito. Se eu não esquecer nada, deve estar funcionando direitinho, a gente já faz o teste aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? A gente vai pegar esse nomezinho aqui e vai usar lá na nossa página. Então, bora lá. 127. No caso, eu vou ensinar um macetezinho pra vocês. Facilitar a vida. Localhost é a mesma coisa que 127.0.0.1. A única diferença é que você vai ter que botar a porta ali depois no finalzinho aqui, do mesmo jeito no outro aí. 8.000. 8.000. Mais fácil escrever localhost do que ficar escrevendo 127.0.0.1. Enfim. Se eu entrar aqui, a gente não tem nada. Basicamente. Agora, se eu botar aquele nomezinho lá que a gente pesquisou, parabéns, temos nossa página aqui. Antes de eu começar a brincar aqui com a página e tudo mais, vamos verificar aqui, ó, todo o processo que a gente fez. Opa, abriu errado aqui, peraí. Show. Vamos verificar todo o processo aqui. Então tá. No caso, a gente fez uma página de formulário para poder preencher nosso banco. Então, a gente fez aqui primeiro o formulário. A gente fez primeiro aqui o formulário direitinho. Depois do formulário, o que a gente precisa fazer? É questão de gosto, geralmente eu gosto de fazer a página. Pra deixar pelo menos o códigozinho pronto ali pra gente já conseguir trabalhar. Então, a gente fez a página. A gente fez uma página aqui normal. Como a gente tá trabalhando com formulário, tem que botar esse CSRF underline token aqui pra poder proteger de ataque de origem cruzada, né? Que é o cross-reference, se alguém tiver interesse em pesquisar isso aí. E aqui a gente fez um comandinho do Django pra gente renderizar aquele formulário inteiro lá sem ter que ficar fazendo o código HTML na mão. Por isso que ele já veio assim bonitinho. Ok. Deixa eu diminuir aqui. Show. Próxima etapa que a gente fez. A gente fez aqui a lógica, né, da requisição, pra gente conseguir renderizar a página e tudo mais. Sem isso aqui, a página não renderiza, principalmente quem tá trabalhando com formulário ali, né? No caso aqui, a gente tá renderizando a página por causa disso aqui, tá? No caso aqui da FBV, né, da função baseada na view baseada em função. A gente tá renderizando aqui, ó, request, tá recebendo um request, no caso um get, tá passando para ele o HTML e tá passando também o formulário, que foi pedido ali porque é uma página de formulário, obviamente. Aqui embaixo, ele tá renderizando como? Desses dois jeitinhos aqui, ó. Ele pega aqui a classe do formulário, do formulário, e aqui ele também pega o arquivo HTML e já renderiza. Ah, por que ele tá renderizando assim? Por causa dessa classezinha aqui. Se eu botasse aqui template view também. Template view. Só que eu uso quando eu quero renderizar aqui, ó. Template view. Não lembro se é aqui que ele usa.
eu pegar aqui. Ele pegou uma view para edição? Não quero isso aqui não. Pera aí. Deixa eu lembrar. Eu não vou lembrar agora qual é a ordem de importação. Enfim. Estamos dando erro de sintaxe ali embaixo. Isso aqui é só um exemplo. Eu não lembro agora o import de cabeça. Deixa eu ver se ele me mostra aqui já. Quick fix. Né? Enfim. Isso aqui eu usaria se eu quisesse renderizar uma página normal, pura, assim, sem ser um formulário. Esse aqui eu tô. Opa! Esse aqui eu tô renderizando com essa view aqui específica, porque como eu tô utilizando um formulário, eu vou criar informações no nosso banco. Basicamente. Então vamos lá. Agora a próxima etapa que a gente fez foi criar os caminhos aqui da URL. A gente importou isso aqui. Ah, eu só separei aqui para ficar mais bonitinho, mas se a gente quiser fazer isso aqui, pode, tá? Você pode importar várias classes seguidas, ou se quiser fazer isso aqui também, ó. Eu até prefiro a parte de organização. Opa! Você pode ir criando tipo uma listinha aqui de importes que você for fazendo. Aí é questão de gosto, o que você preferir. Eu pessoalmente prefiro assim, porque às vezes você vai botando muitos importes aqui em seguida. Começa a ficar muito grande isso aqui, você começa a ficar rolando na horizontal, eu pessoalmente não gosto. Prefiro ficar mais na vertical assim. Enfim, e nossa última etapazinha, que foi a etapa só de configuração normal do Django, a gente fez um include aqui das URLs aqui do app 1. Para que isso? As URLs do projeto funcionam aqui. É por isso também que ele não cria esse arquivo de URL aqui dentro do aplicativo. Ele espera que você use isso aqui. Tá, beleza, mas por que você não está usando aí dentro então? Você está usando um include. O include vai basicamente fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Ele vai pegar aquele arquivo inteiro aqui de URL e vai jogar aqui dentro. Com isso, você basicamente consegue utilizar. Deixa eu até mostrar aqui. Se não me engano, seria algo nesse sentido aqui, ó. Se você tentar, é bom, peraí. Na realidade, seria algo nesse sentido aqui. Peraí. Obviamente ele não está importando aqui as duas classinhas que a gente fez, não, mas seria basicamente isso aqui. Ele vai importar e vai botar os caminhos aqui certinho para você e tudo mais. Opa. Pronto, isso aqui eu acho que deve funcionar. Deixa eu corrigir aqui só para ele não me encher o saco. Crashou. Rodar de novo aqui. Show. Continuando agora nosso experimento aqui. E então, em resumo, o que a gente precisa para fazer uma página com todas as funções possíveis do Django? Um model, um formulário, um template, uma view, uma URL. Ah, se você só quiser fazer uma página simples. Ah, mas a página simples ela vai poder ter requisição e tudo mais? Sim, não precisa do models do formulário se você não quiser usar uma página mais simples. Então vamos lá. Uma página mais simples vai precisar do template, da view e da URL. Ah, se eu quiser fazer uma requisição que eu vou fazer um post, que eu vou enfiar alguma coisa no banco de dados, que eu vou puxar alguma coisa. Puxar não entanto, mas se eu vou atualizar o banco de dados, editar o banco de dados, precisa do model do form? Sim. Registro, precisa? Precisa. Ah, o login. Não, porque o login você não está mexendo com a parte de criação, você está mexendo com a parte de pegar dados, basicamente. O Django também, o sistema de login dele é bem simples de ser montado assim, porque você usa muita coisa já pronta. Tem até biblioteca externa que você pode utilizar, mas aí eu já acho um pouco mais necessário, a não ser que tenha um motivo muito específico para isso. Então, geralmente o básico do Django para login e registro já funciona. Eu só não vou mostrar aqui porque eu vou guardar para a quarta aula, que eu vou fazer um projeto do Django do zero de novo. Só que eu vou fazer um projeto um pouco mais complexo para eu mostrar melhor o uso das pastas. Então, show de bola. Temos nossa páginazinha aqui funcionando, aparentemente. Então vamos testar. Às vezes deu um erro, não vi, né? Se der um erro, eu vou fazer um cortezinho para corrigir, no máximo. Então vamos lá. Aula Django. A gente vai ter 20 de quantidade de estoque. Ele está disponível e não está disponível. Preço R$200. Descrição. É um teste. Vou botar em teste para a aula. Opa. Descrição do produto. Ele é de casa ou lazer? Não. Material escolar.
gente vai salvar aqui. Ele tá reclamando aqui porque a gente não tem uma página aqui de sucesso. Resumidamente. A gente vai verificar agora se funcionou ou não a nossa entrada no banco de dados. Mas só explicando essa partezinha aqui, que eu queria demonstrar mesmo para vocês conseguirem entender. Aqui na minha view, eu tenho essa aqui, página de sucesso, página de sucesso. O que seria esse nomezinho aqui? Esse nomezinho, opa, é aqui em cima, desculpa. Esse nomezinho é essa variávelzinha aqui, name. Se eu botasse aqui página de sucesso, tudo é igualzinho tá lá, ele só ia me renderizar, ele só ia me redirecionar de volta para essa página. Ah, se eu quisesse criar uma outra página para indicar que o cara teve sucesso, parabéns, você conseguiu, algo assim. É só botar aqui, ou é só você criar uma outra página HTML aqui dentro. Página de sucesso.html. Aí você cria uma view para ela direitinho e tudo mais. E aí você já consegue ter uma página para você ser redirecionado e renderizar pro teu formulário ali. Mas no nosso caso aqui, a gente está mais interessado em verificar aqui agora o nosso banco. Vamos verificar aqui. Antes disso, vamos atualizar. Vamos ver aqui a tabela. A gente está mexendo na tabela produto 1. Vamos ver. Acho que teve um pequeno problema por causa dessa página. Vamos consertar lá então. Ok, voltando à nossa aulinha aqui, né? Basicamente o que estava acontecendo era porque eu esqueci o código que eu estava usando para mostrar aqui na aula, né? O outro códigozinho. Ele também estava rodando. E eu não reparei que eu tinha escrito isso aqui, ó. Só um segundinho. Eu não reparei que isso aqui estava escrito criar produto, não criar. Na verdade, aqui estava produtos e aqui estava produto. Aí eu tava dando esse pequeno errinho aqui na hora de renderizar as páginas. Tava usando outro código sem querer, então. E aqui, para evitar fadiga, eu só criei aqui, ó. Como eu tinha comentado. Deixa eu até fechar aqui as outras páginas. Aqui no nomezinho, que é basicamente o atalho para aquela URL, eu botei criar produto 1, criar produto 2, resumidamente. Então agora a gente pode fazer nosso teste lá certinho, sem nenhum problema. Então vamos lá. Aula Django, quantidade de toque, vou ter 200. Está disponível, não está disponível, vou botar 200 de preço. Aula 3 de Django, testando formulário. Material escolar. Vou salvar aqui, vocês repararem aqui, ó. Eu estava no CBV, eu fui para o FPV, que é a minha URL de sucesso, digamos assim. Só para ter uma modificaçãozinha ali. E agora usando aqui o dbeaver, no nosso banco de dados, só atualizar aqui. Eu fiz alguns testes antes, por isso o ID está 5, mas basicamente agora eu tenho aula Django, quantidade de estoque, disponível, preço, data de criação, última atualização, descrição, categoria. Isso aqui é legal que a gente até pode ver também aqui a parte da categoria. Aqui. Esse aqui é o que vai aparecer no banco. Na esquerda é o que vai aparecer no banco, na direita é o que vai aparecer para o usuário. Resumidamente, assim. Então, show de bola, a gente conseguiu fazer lá funcionar. Agora vai fazer funcionar lá também o do FPV. Então a gente vai ter aqui, ó. Django aula. Quantidade de estoque menos 200, porque eu não fiz nenhuma lógica para tratar isso. Vai ser menos 200 também. 3. Django aula. Só invertendo aqui, fazendo brincadeira. Vai ser eletrônico. Se a gente olhar agora aqui no dbeaver. Pronto. Django aula, quantidade de estoque disponível, preço, data de criação, última atualização, etc. Isso aqui também é um bom exemplo, que por exemplo aqui, ó, na parte do preço. Eu não fiz nenhum tratamento lá na view para isso aqui. Ah, mas tem como fazer isso aí? Tem como fazer sim, tem várias funções já do Django em si que você consegue utilizar para fazer essas lógicas. Então, por exemplo, o formulário é válido. Se eu botar uma configuração específica de validação para o formulário, ele não vai aceitar o post, o get, etc. Então, eu consigo fazer esse tipo de modificação assim na nossa view, no caso, no back-end, né?
pra gente ter um controle mais fino de informações que entram, saem e tudo mais. E foi basicamente essa aulinha aqui. É só um exemplo realmente bem simples aqui do funcionamento aqui do Django. Na próxima aula, eu vou mostrar como é que eu especificamente, não é nenhum padrão de mercado, nada do tipo, é o jeito que eu prefiro fazer, o jeito que eu gosto de organizar e tudo mais. Geralmente algumas coisas eu vou melhorando com o tempo, né? Até questão de uso, trabalho e tudo mais. Então se você falar, não gostei do padrão dele, essa parte aqui tá mal feita, sinta-se à vontade para modificar se você quiser usar o padrão, obviamente. E é basicamente isso. Nossa próxima aula aqui, aproveitando, já abordando esse tópico aqui, a gente vai ter a parte de como estruturar um projeto no Django, quais são as boas práticas, e também, deixa eu me averiguar aqui, estruturação, explicar porque que eu estruturo o projeto do jeito que eu vou estruturar lá, as boas práticas que eu gosto de seguir, e técnicas de projeto que vocês podem utilizar para na hora de ter um... eu queria fazer um projeto com meus amigos, como é que a gente pode se organizar para fazer o projeto e tudo mais? Algumas técnicas como Scrum, o TDD e tudo mais. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi uma aplicaçãozinha bem simples, mas eu espero que já dê uma ajuda para vocês verem como é que funciona, como é que vocês podem utilizar o Django para até pra fazer projetos pessoais, para vocês se divertirem e tudo mais, aprendendo e etc. E é isso aí, pessoal. Bons estudos!